Oi, queridos! Estamos aqui em um vídeo super especial. Eu adoro esses vídeos de profundidade, da gente poder explorar um tópico com intensidade, porque eu não gosto de superficialidade, gosto sim, né, de ver as questões em análise mais intensa. E esse é um tema super especial, né? Como lidar com os bloqueios do mapa astral? É possível reverter? Então eu vou só, assim, pincelar um pouquinho das ideias que eu trato bastante com os clientes em consultório, em atendimento. Hoje não é mais consultório, né? É home office, e vai ficar home office, ó, até pra sempre, provavelmente, meus amores. Porque eu tô de mudança pro interior. Assim que essa quarentena abrir, eu tô indo pro campo. Tchau, beijo, Brasil, São Paulo. Que, né, esse asfalto não pertence mais. Enfim. Mas o que acontece? O que eu reparo muito é que as pessoas, primeiro vamos pensar assim, o que a gente entende por vida. Muita gente nem acredita, nem entende, nem sabe que tem qualquer evolução, qualquer propósito, elas acham que elas simplesmente nasceram e estão aí, né? E muitas delas acreditam que por elas terem simplesmente nascido, elas já merecem tudo a qualquer momento. Por exemplo, então se eu nasci e estou aqui, então eu mereço ser bem-sucedida, ser feliz, ter um relacionamento amoroso maravilhoso, dinheiro no banco e tudo funcionando sem eu fazer tanto esforço. Vamos supor que a gente já nasce com essa predisposição a acreditar que as coisas são assim. A gente vai crescendo e vai vendo que, eita, peraí, não é muito bem assim. Talvez a minha saúde não seja perfeita, talvez eu tenha diabetes, né? Por que meu amigo não tem diabetes? Eu tenho. Por que a minha amiga arrumou namorado e eu não arrumei? Por que o meu outro amigo consegue sucesso profissional e eu não consigo? De repente, parece que eu me esforço mais que aquela pessoa e ela consegue ser promovida. A gente começa a ver essas incongruências, que algumas pessoas simplesmente parecem que têm sorte e eu tenho esse azar. Então a gente tem que partir desse pressuposto de você já ter parado para perceber que talvez você tenha algo na sua vida que não funcione tão bem quanto deveria funcionar. Então não sei se você já reparou na sua vidinha que sempre tem essa área gostosinha, que é uma área mais bloqueada. Começa aí o problema, porque a maioria das pessoas pensa o quê? Eu sou vítima e o algoz é a vida, o destino, a sociedade que não permite que eu realize o meu sonho dourado, que é a minha carreira, o meu dinheiro, o meu casamento e não conseguir engravidar, por exemplo, também é outra questão. Então esse seria o bloqueio, tá? Então assim, eu acredito que todo mundo, né, se chegou pelo menos aos 30 anos aí já, que é só depois dos 30 que a gente começa realmente a formar assim, essa noção de personalidade mais sólida. Todo mundo que já chegou aos 30 já percebeu que talvez tenha alguma área da vida, ou várias, que ela sente bloqueio, que ela simplesmente sente que aquela área não flui. E isso é fato, né? Se a gente for olhar, eu não vou nem falar aqui de aspectos, tá? Eu não vou falar assim, é onde você tem Saturno, é onde você tem qualquer coisa, porque são tantos os posicionamentos que podem dar em bloqueios, principalmente através do olhar da astrologia psicológica. Os emaranhados psicológicos, eles podem se formar de tanta forma no teu mapa astral, porque eu não conseguiria achar um culpado. Poderia ser um seu sol, né, o seu emaranhado pode ser o seu próprio sol no mapa natal, que tá todo errado ali, todo recebendo diversos aspectos, onde ele tiver, e o sol normalmente é um aspecto de realização, mas se você tiver um sol muito danificado por várias questões, você pode ter dificuldade de realizar aquela energia. Então eu nem vou buscar aqui os culpados de terem os nossos bloqueios, né, no mapa astral. Eu tô pensando assim, numa análise nem sendo astrológica, da sua própria percepção de si mesmo, de perceber, peraí, eu acho que tem essa área aqui da minha vida que não tá funcionando muito bem não, eu dei uma reparada, e não foi astrólogo que me falou não, porque as pessoas que chegam no meu consultório já me falam, elas não me falam porque eu não deixo elas falarem, mas elas já chegam com algum problema. E na astrologia a gente vai percebendo que aponta ali mesmo a questão. Então, partindo desse pressuposto de que você nasce com um mapa astral, e aí você nasceu com aquilo não foi dado para você quando você tinha 18 anos pelos seus pais, você nasceu com aquilo. Então a gente percebe que claramente a alma, ela não é tão zerada assim. Eu tenho usado muito esse exemplo, eu acho que tem funcionado muito bem. Sabe fone de ouvido? Quando a gente coloca na bolsa ou no bolso e vira aquela coisa assim, ó, né? A nossa alma, ela é tipo um fone de ouvido. Ela já tem diversas
marcas e rolos e enroscos. E quando a gente nasce num corpo físico, a gente nasce num corpo físico para evoluir. A gente não nasce num corpo físico para fazer esqui nos Alpes. Isso pode fazer parte, mas isso não é o centro, tá? Desculpa aí as pessoas que achavam que tinham nascido para isso. E o que acontece? A alma, ela não consegue evoluir na energia, né? Sendo solta por aí. Deve ser muito gostoso, né? Ficar só boiando ali no ar. Como é que é o nome disso? Flutuando. Ali é muito fácil. A alma, para realmente passar por esse processo de desemaranhar, ela precisa de um corpo físico, ela precisa da experiência do 3D. Então a gente que é esse fone de ouvido, a alma, fone de ouvido, busca um corpo de afinidade energética para encarnar. Então a gente encarna na família onde existem temas parecidos com o nosso fone de ouvido. Então a gente precisa de um espaço para encarnar, onde, por exemplo, se o meu fone de ouvido é o fone de ouvido da raiva, se é o... Esse negócio do fone de ouvido tá ficando profundo. Se é a energia da raiva que eu preciso trabalhar, se é a energia do financeiro, eu vou precisar nascer em uma família onde tenha essa afinidade energética. Aí, vamos supor, você nasceu ali onde é todo mundo problemático financeiro, meio falido, porque a tua alma veio lidar com questões, não de dinheiro, tá? A questão do dinheiro é mais profunda, mas vamos só usar o exemplo do dinheiro. Você veio trabalhar suas questões financeiras, então você precisa de uma família onde a questão do valor, que o financeiro para mim é valor, a valia de si mesmo, né? Onde essas questões vão ser ativadas. Então vamos supor, né, que em outras vidas a tua energia sempre foi de não administrar, de gastar demais, gastar de menos, roubar dos outros, né? A gente sempre acha que a gente é fofinho, que tudo acontece, né? Ai, tadinho de mim nessa encarnação, né? A pessoa, meu pai era falido, não me dava dinheiro. Cara, será que tu não tinha uma energia parecida ali lá atrás, né? E agora você reencontra essa situação? Então, a gente precisa sair muito dessa posição de vitimismo, né? De que tudo acontece pra gente. Então, a gente encontra uma família onde tem essa afinidade energética para espelhar, para cristalizar a energia kármica que a gente tem para ficar sofrendo? Claro que não. A gente cristaliza o nosso mapa na infância, na adolescência, até os 30 anos a gente meio que cristaliza os nossos padrões, as nossas questões que a gente veio trabalhar. Então, se for a falta de sucesso no amor, a falta de sucesso na carreira, a falta de sucesso financeira, essa temática que a nossa alma tem, ela se cristaliza ali, pra depois ali, né? Claro, o processo todo já tá acontecendo, ele pode se resolver mais rápido ou mais devagar. Depende do grau de consciência da pessoa de ir mais rápido. Quem acende a luz do quarto vai mais rápido, tá? Quem fica querendo só viver fingindo que não tem nada acontecendo, demora mais. Então, se conhecer é acelerar o processo de evolução espiritual. Então, quando a gente faz esse processo de encarnar, cristalizar e, em teoria, né, assim eu espero, depois aí dos 20 e 30 anos, começar a desenrolar o fone de ouvido, que é a nossa alma. Porque os nossos karmas, eles são os padrões repetitivos que a gente vem fazendo de vidas e vidas e vidas e vidas. E aí eles simplesmente se manifestam nessa vida, não importa se você vai ser o algoz ou vai ser a vítima, porque lá atrás você já pode ter sido também o algoz e a vítima. A gente tem tendência a encarnar fazendo exatamente a mesma coisa que a gente já fez várias vezes, tá? Porque é um padrão. E aí a ideia é que a gente vai com o tempo desenrolando através das situações. Então talvez você precisa falir 3, 4, 5 vezes ainda para você perceber que a questão é tua, de não saber lidar com o financeiro de maneira adequada dentro de você. Você que não sabe lidar com aquela questão. Talvez você precise de 3, 4, 5 relacionamentos para você perceber que você faz merda, cara, que você não sabe se relacionar muito bem, que você tem muito a aprender. Eu vejo sempre isso. A pessoa que está reclamando de alguma questão dela, ela acha que ela tá fazendo muito bem, mas quando você vai analisar ali, ela tá fazendo muito mal. Eu digo isso da minha própria experiência. Nas áreas minhas que são mais travadas, quando eu era mais jovem, eu achava que eu era muito expert, que aquilo devia ser maravilhoso, mas quando eu fui observando o meu comportamento com o tempo, eu olhei e falei, caraca, como eu faço merda, como eu sou imatura nessa área da minha vida.
E aí se abrir para o processo de aprendizado. E aí não é assim, a vida ela é processo, ela não é resultado. Então, o processo de encontrar diversas vezes aquela questão é o processo de evolução. Não é assim, eu quero resolver toda a minha vida para eu viver plena e feliz. Não é assim que funciona a encarnação, gente. A encarnação é a gente várias vezes ir retomando as questões para evoluir. E, quem sabe, cada vez ir evoluindo mais, ao ponto de uma hora não precisar voltar pro planeta Terra e poder, sei lá, Aí cada um acredita numa coisa. Eu acredito que a gente pode, vamos supor, encerrar as vidas e atingir a iluminação, porque esse é o conceito. Eu vou pôr budista, mas, eu não gosto de caixinhas. Mas, sei lá, ir pro céu, sei lá o que vocês acreditam. Mas a ideia é essa: se a gente desenrola tudo, a gente não tem por que voltar. Porque a gente não precisa estar no corpo físico para resolver essas questões. Então, aqui é um processo de crescimento. O mapa astral mostra exatamente isso. O mapa astral mostra de onde a gente vem com esse emaranhado e para onde a gente deve ir, que é o nosso futuro também, tá? Então, ele tem essa dupla de passado e futuro, então teria que ter essa análise do mapa em profundidade. Eu não gosto de pontuar, porque são muitas coisas que podem apresentar o futuro, mas entendam, não precisa de astrologia. Olha lá o teu eu, Que área que não funciona tão bem? Qual é o teu comportamento dentro daquilo? Percebe, será que não é culpa sua? Dá uma analisada, será que você tá tão incrível nessa área ou você tá saindo correndo dela, você não quer lidar com ela e acha que se você fechar o olho e apagar a luz e não olhar para aquela área da sua vida, se ela vai se resolver? Percebe se não é esse o comportamento que você tem? Ou do tipo, não, eu não vou mudar e essa área tem que mudar sozinha. Não, eu tô só encontrando os homens errados. O problema não sou eu, o problema são que os homens não prestam, as mulheres não prestam, ou o dinheiro é sujo, não sou eu que não sei organizar minhas contas, é o dinheiro que é sujo e é ruim e é malvado. A gente tem tendência a terceirizar a culpa onde a gente tem problema, tá? Então façam essa reflexão, espero ter ajudado vocês. Então, respondendo, sim, você pode reverter os bloqueios e deve, mas primeiro você precisa assumir a responsabilidade pelo bloqueio que você tem. Vejo vocês no próximo vídeo.